a gente vê jogadores arrasando e atuando nos times mais fortes do mundo, como Haaland no Manchester City, Mbappé no Paris, Modric no Real Madrid e etc. Mas lá no passado, antes da fama, você sabe onde que eles começaram suas carreiras? Qual foi o primeiro clube que defenderam? É isso que vamos ver nesse vídeo. Onde começou a carreira do Haaland, Mbappé, até Ederson e Modric. Bora! E só um spoiler, você não faz ideia de qual foi o primeiro time deles. Começando com um cara que tá na disputa pela bola de ouro e com certeza vai continuar a estar entre os melhores do mundo. O Haaland. O Haaland é um fenômeno. É artilheiro em quase toda a competição que disputa e na sua primeira temporada de Manchester City conquistou a tríplice coroa marcando 52 gols. Insano. Muita gente só passou a conhecer o Haaland quando ele estava no Dortmund ou até mesmo no City. Mas ele começou sua carreira como profissional mesmo lá em 2015 por um time que tu nunca ouviu falar. O Bryne. O Bryne FK é um clube do sul da Noruega e o Haaland começou na base. E o Bryne também foi o time que o pai dele, Alf-Inge Haaland, também começou a carreira. Sim, o pai do Haaland também jogou, mas era volante. Beleza. O Haaland começou na base do Bryne e em maio de 2016, com só 15 para 16 anos, fez sua estreia no time profissional. Sua estreia foi no dia 12 de maio, numa partida da segunda divisão, mas foi no jogo seguinte, contra um time chamado Cafum, que ele começou como titular. Vestindo a camisa 19, o atacante dava os seus primeiros passos como profissional. Nesse jogo, o Haaland não marcou gol, mas fez lances bonitos e seu time jogou melhor com ele. Pena que o Bryne perdeu de 1 a 0, na frente de um público de 1.600 pessoas. Nas partidas seguintes, ele continuou jogando e ganhando experiência. Só que nessa temporada de 2016, o Bryne não performou bem e foi rebaixado para a terceira divisão norueguesa. Pois é, mas o Haaland não ficou para a terceirona, e sim comprado por 100 mil euros por um dos times mais fortes do seu país, o Molde. A transferência para o Molde já colocou o Haaland como jogador de primeira divisão e ele fez sua estreia numa partida da Copa da Noruega contra um time chamado Volda. Como tu vê, jogavam contra um time bem pequeno e o Haaland usava a camisa 30. Nessa partida ele também fez o seu primeiro gol como profissional. Olha só, recebeu uma bola enfiada, levou e bateu. O primeiro de muitos. Pelo Molde ele foi só crescendo e ficando famoso. Até que 2 anos depois foi comprado pelo RB Salzburg por 8 milhões de euros e o resto é história. Depois do Salzburg foi pro Dortmund e depois pro City, onde tá destruindo. E outro craque que com certeza vai ganhar a bola de ouro um dia é o artilheiro da última Copa, Kylian Mbappé. O Mbappé nasceu em Paris, capital da França, e joga pelo PSG há 6 anos. Ele de fato virou um dos maiores da história do clube. É o maior goleador de todos e o artilheiro há 4 temporadas seguidas. Mas mesmo que ele tenha nascido nessa mesma cidade, não começou sua carreira ali. Na verdade, quando era menor, jogou em times de formação como o Bondy e Clairefontaine, mas logo com 14 anos foi para a base do time que estrearia como profissional, o Mônaco. Sim, ele começou no juvenis do Mônaco, foi pro sub-19 e no final de 2015 promovido pro time principal. Ele só tinha 16, prestes a completar 17 anos, até que foi finalmente relacionado para um jogo de campeonato francês, e era uma partida em casa contra o Caen. Né, começou no banco e quando deu 43 do segundo tempo, o técnico Leonardo Jardim colocou o jovem em campo. Aquele 2 de dezembro de 2015 ficou pra história. Os 5 mil torcedores presentes no estádio nem imaginavam o quão grande aquele garoto se tornaria. Essa temporada 2015-16 foi mais um período de adaptação, tá ligado? Vinha sempre do banco, mas foi nessa época que marcou o seu primeiro gol, em fevereiro de 2016 no jogo contra o Troyes. Mas se nessa temporada ele tava se adaptando, na seguinte, 2016-17, o Mbappé realmente destruiu e ficou conhecido no mundo todo. No campeonato francês ele fez 15 gols e deu 11 assistências, e na Liga dos Campeões foi avassalador. O Mônaco tinha um timaço e foi passando por todo mundo, eliminando o Manchester City nas oitavas, o Dortmund nas quartas e só parou na Juventus nas semis. E o Mbappé só no mata-mata meteu 6 bolas na rede. Pois é. Então depois de tudo isso, no mês de 2017 mesmo acertou uma transferência de empréstimo por 1 ano com o PSG e depois foi comprado de fato por 180 milhões de euros. Sim, a segunda maior transferência do Paris e segunda maior da história também. Esse é craque. E se esses dois que a gente falou são os melhores atacantes da atualidade, quem pode ser considerado o melhor goleiro é ele, o Ederson Moraes.
O Ederson joga no City desde 2017 e já ganhou muita coisa. Ele é pentacampeão do Campeonato Inglês, tetra da Copa da Liga e etc. E claro, o mais importante é a Champions League. A carreira do cara é super vitoriosa, mas pouca gente imaginava isso quando ele estreou pelo profissional. E bom, voltando pro passado, o Ederson, que nasceu em Osasco, começou na base do São Paulo. Aí logo ele se destacou e na base mesmo se transferiu pro gigante Benfica. Sim, ele jogou nas categorias de base do Benfica e começou no Sub-17. Aí subiu pro Sub-19 e não via a hora de ir pro time principal. Até então tava tudo indo bem, tá ligado? Mas quando fez 18 anos, acabou saindo da base e ao invés de subir pro profissional do clube que tava, assinou seu primeiro contrato com um time muito aleatório, o GD Ribeirão. Acredite, o Ribeirão era um time muito pequeno, que na estreia do Ederson, temporada 2011-12, jogava na segunda divisão B, equivalente à terceira divisão. Sim, o Ederson foi para um time da terceirona portuguesa, e só de ver essas imagens vocês já percebem que realmente era uma coisa muito pequena. Aí o Ederson foi o titular desse time e terminaram no meio da tabela, bem longe de subir. Cara, quem diria que ele tivesse começado aí, tá ligado? Mas o goleiro brasileiro foi ganhando experiência e no mês de 2012 chamou a atenção de outro clube, o Rio Ave. O Rio Ave é um time do norte de Portugal também e joga no estádio pequeno até, para 5.000 pessoas. Mas diferente do Ribeirão, esse já era um clube de primeira divisão. Pois é, era um clube da primeira liga e contrataram o Ederson. O cara já deu um up na carreira, mas não chegou para ser titular, e sim reserva de um outro goleiro, o Jan Oblak. Sim, o Rio Ave tinha um Oblak como goleiro titular e o Ederson no banco. Imagina, até que o Oblak foi para outro lugar e o brasileiro virou titular. Na verdade, até teve os momentos que ficou no banco de novo, mas jogou a maioria das partidas da temporada 2013-14 e na temporada 2014-15 chamou a atenção do gigante Benfica. Sim, depois dessa volta toda que ele fez, foi comprado pelo Benfica em 2015 por 500 mil euros e chegou para ser reserva de outro goleirão, o Júlio César. Sim, aí no começo de 2016 o Júlio acabou tendo uma lesão e o Ederson virou o goleiro principal, onde não saiu mais. Aí conquistaram o título português e na temporada 2016-17 o Benfica ganhou de novo a taça. O Ederson era realmente um goleiro de elite e no mês de 2017 ele chamou a atenção de um treinador chamado Pepe Guardiola. O Guardiola já estava há um ano no City e no mês de 2017 quiseram comprar o Ederson e não pagaram barato. A negociação girou em volta de 40 milhões de euros, tornando o brasileiro o segundo goleiro mais caro da história na época. Sim, então agora o Ederson de 23 prestes a completar 24 anos estava no City e o resto vocês estão ligados. Quem diria que aquele goleiro da terceira divisão portuguesa estaria levantando a Liga dos Campeões anos depois, né? E se o Ederson estreou em Portugal, outro brasileiro que também seguiu esse caminho foi o atacante do Barça, o Rafinha. O Rafinha é um jogador que ficou muito famoso nos últimos 2 anos, jogando até a Copa do Mundo com a seleção. Mas é um cara que no início não parecia que ele se dá tão bem, porque em Porto Alegre, onde ele nasceu, jogava só campeonatos de várzea na adolescência. Aí como jogava bem, tentou fazer a peneira do Internacional e do Grêmio, mas foi rejeitado, sim. Então ele foi para Santa Catarina e conseguiu entrar na base de um time chamado Imbituba Futebol Clube, time bem pequeno, na segunda divisão catarinense sub-20. Aí quando jogava nesse time, logo chamou a atenção dos olheiros do Avaí, que o trouxeram pro estágio da ressacada. Aí o Rafinha já tinha 17 para 18 anos quando entrou no Avaí. Só que mesmo com essa idade, ele não estreou no profissional, só foi colocado para jogar torneio sub-20. Em 2015 até ficou no banco no jogo de Brasileirão, mas não entrou em campo. Até que no começo de 2016, com 19 anos, ele disputou a copinha com o Avaí e se destacou, marcou gols e mostrou que era diferenciado. Então logo depois da copinha, um time da Europa se interessou e ele foi vendido, mas não para um time muito famoso, e sim o Vitória de Guimarães, de Portugal. Esse time é da cidade de Guimarães, no norte de Portugal, que disputava a primeira divisão. Aí quando chegou, o Rafinha começou no time B, até que no mês de 2016 foi colocado no elenco principal e logo se tornou titular. Aí na temporada 2016-17 ele até marcou alguns gols e tal, mas foi na temporada seguinte, 2017-18, que ele destruiu. No Campeonato Português ele meteu 15 bolas na rede, além de 5 assistências, e também marcou em outras competições. Então ficou bem conhecido. Em 2018 foi comprado por outro português, o Sporting. Aí no estádio José Alvalade ele ficou só um ano, porque logo foi comprado pelo Rennes da França por 21 milhões de euros. Cara, na época essa era a segunda maior compra da história do Rennes. Aí no Campeonato Francês ele até jogou bem, mas foi bem nessa temporada 2019 e 20 que o futebol foi paralisado e tal. Até que depois de só um ano no Rennes, o Rafinha foi comprado de novo, dessa vez por um time que tinha recém se promovido para a Premier League, o Leeds United. O Leeds comprou ele por 18 milhões e meio de euros e quando foi para Inglaterra o Rafinha jogou bem também. Chegou a dar 2 assistências na derrota contra o United
Leeds, gol e assistência contra o Newcastle, assistência contra o Arsenal e lá vai. Aí depois de um ano no Leeds, o Rafinha também foi convocado para a seleção, jogou muito e continuou indo bem no Leeds. Então no mês de 2022 foi comprado pelo gigante Barcelona por 58 milhões de euros. Um cara que com 19 anos ainda disputava a copinha pelo Avaí, com 25 estava sendo comprado pelo Barça e comprado por um baita valor. Então no top 10 contratações mais caras do clube. Que superação, hein? Então beleza, se o Rafinha ficou bem conhecido até que recentemente, um cara que há anos joga em alto nível é o que eliminou o Brasil da Copa. O Luka Modric. Cara, o Modric é impressionante. O cara vai fazer 38 esse ano e ainda é o camisa 10 titular do Real Madrid. Joga demais. E ele nasceu na cidade de Zadar, na Croácia. Então foi da base do time de lá. O HNK Zadar. Aí sendo bom do jeito que é, na base mesmo se transferiu para o maior clube do país, o Dinamo de Zagreb. Mas mesmo na base do Dinamo, ele não estreou por lá e com 17 para 18 anos foi emprestado para um time chamado Zrinjski Mostar. Sem nem pronunciar isso. E esse time não era da Croácia, e sim da Bósnia, país vizinho. E foi no Mostar na temporada 2003-2004 que ele fez sua estreia no profissional. E esse jovem Modric era tão bom que nessa mesma temporada ganhou o prêmio de melhor jogador do torneio. Sim. Aí depois do Mostar ele voltou para a Croácia, mas emprestado para outro clube, o Inter Zaprešić, onde ficou mais alguns meses. Até que finalmente no começo de 2005 parou de ser emprestado e voltou para jogar de vez no Dinamo de Zagreb, chegando a assinar um contrato de 10 anos com o time croata. Aí no Dinamo ele deslanchou totalmente, jogou muito. E o seu auge até então foi na temporada 2007-8, quando jogou 25 partidas do Campeonato Croata, marcou 13 gols e deu 11 assistências, além de jogar pela seleção. Então com tudo isso, geral sabia que ele não ia durar muito tempo jogando só na Croácia, até que com 22 para 23 anos foi comprado por um time da Inglaterra, o Tottenham. Ele foi jogar no Spurs e chegou vestindo a camisa 14, aí ficou lá por uns anos, acabou não levando taças, mas se tornou titular absoluto e na temporada 2010-11 até ganhou o prêmio interno de melhor jogador do Tottenham no ano. Então outros times já queriam comprar ele, como o Chelsea. Até que no mês de 2012 foi negociado com um clube que tá até hoje, o Real Madrid. Os merengues pagaram 35 milhões de euros e depois de 4 anos em Londres partiu para Espanha, onde se tornou um dos maiores jogadores da história do futebol. Que incrível, né? Como jogadores tão bons começaram em times tão pequenos. Quem imaginaria que chegassem tão longe? Mas e aí, o que você achou desse vídeo? Comenta aí embaixo. E coloca nos comentários também mais temas que eu posso trazer. Ah, eu te convido a dar uma olhada nos meus outros vídeos. Tenho certeza que tu vai gostar muito. Então, beleza? Valeu e tchau!